E aí pessoal, tudo bem? Tamo junto para mais uma aula, para mais uma conversa. E primeiro eu queria falar que semana passada não teve aula, eu não me esqueci. E as outras duas aulas que estão para trás também, então já são 3 aulas. E que eu pensei de a gente juntar essas 3 aulas em uma semana e fazer um evento e fazer uma coisa bem legal para vocês, né? Pra gente já matar essas aulas que estão para trás e a gente dá um novo passo, né? Eu tô achando que o curso está muito parado, tá muito parado, tá meio devagar, eu não estou gostando e eu quero dar um outro ritmo, a apertar a marcha e pra gente chegar em algum lugar, né? Pra gente crescer, pra gente evoluir a nossa relação, o nosso curso. Então, dito isso, daqui umas semanas eu vou começar a explicar melhor. Eu quero dar um novo passo para o nosso movimento. Dito isso, quero passar para a conversa de hoje, né? Hoje eu vou falar vai ser mais ou menos uma conversa com vocês. Eu vou ver se eu passo um exercício no final. Então, o que eu quero falar? De sentimentos, experiências e a arte. Qual é esse paralelo, qual é essa relação, né? Então, eu já falei em uma outra aula, né, uma outra apresentação, do que o artista faz, qual é o material que a gente trabalha e por que o artista é tão importante numa sociedade e a falta dele causa muito do que a gente está vendo hoje, né? As pessoas não entendem o que está acontecendo, elas não têm percepção para entender o que está acontecendo. Elas se baseiam em notícias e às vezes a coisa está na frente delas, ela está olhando, mas ela não consegue entender aquilo ali. Porque não existe artista faz muito tempo. As pessoas perderam o contato com a arte, perderam o contato com a experiência. Elas se informam e acham que entendem alguma coisa. E a percepção, que é o que nos diz o que é certo e o que é errado, que é a maneira da gente entender as coisas ao nosso redor, ela fica por baixo disso. Então a pessoa vê, ela está olhando com os próprios olhos dela, mas ela não consegue entender, entende? E como que a gente faz isso? Como a gente trabalha essa questão? A gente trabalha as experiências, os sentimentos, as relações. O que está acontecendo, acontece. Hoje em dia no Brasil está acontecendo muita coisa está acontecendo. Muitas experiências que a gente está absorvendo, que a gente está sofrendo e que a gente não consegue falar isso. A gente não consegue falar. A gente precisa do quê? A gente precisa dos poetas, a gente precisa dos artistas, para que eles falem. Então, o artista é aquele sujeito que pega essas experiências, ele sente elas, ele vive elas, e ele expressa em uma obra, ele expressa de alguma maneira, de poesia, de música, e pintura, e o que for, ele expressa isso que está todo mundo sentindo, para que as outras pessoas que não são artistas consigam entender o que está acontecendo, né? Porque porque não tem como todo mundo ser artista. Os artistas, eles são necessários na sociedade por causa disso. Porque ele trabalha essa experiência, ele trabalha esses sentimentos que todo mundo vive, sentimentos universais, por assim dizer, e ele cria uma maneira das pessoas entenderem o que está acontecendo. Porque não tem como todo mundo ser artista, não tem como todo mundo trabalhar isso, né? Então, é isso que a gente tem que começar a aprender a fazer, né? A gente tem que pegar objetos, sentimentos, emoções de uma maneira mais simples, para que a gente consiga no futuro fazer uma obra que exponha o que está acontecendo no Brasil, né? A gente precisa de artista para isso. Porque se não tem artista, todo mundo fica meio louco, fica doido. A pessoa olha o que está acontecendo, ela está enxergando, ela está vendo com os próprios olhos dela, mas ela não entende
porque ela não tem percepção, ela não tem contato, não tem artista dizendo para ela o que está acontecendo, expressando essa percepção, para que ela consiga entender e viver a vida dela, né? Se vocês estão entendendo. Então, resumindo, é assim: existe uma experiência e o artista, ele trabalha essa experiência para que as pessoas consigam falar sobre o que está acontecendo. Então, se não tem artista, as pessoas não conseguem falar sobre as coisas que estão acontecendo. Esse é o mal da falta de artista que tem no Brasil hoje. Se não tem artista, ninguém consegue falar sobre nada. Então a pessoa pula um nível de conhecimento, né? Existe a base do conhecimento, que é a base do poética, que é a base do artista. E abaixo dela tem as experiências, né? Que o artista tem que trabalhar, né? Uma pirâmide como se fosse intelectual, assim por dizer. Então tem as experiências, e aí o artista trabalha essas experiências para que as pessoas consigam falar sobre elas, e para que teorias depois possam ser feitas, e para que chegue a lógica, a uma ciência, entende? Então, se não tem a base, não vai ter nada. Não vai ter filosofia, não vai ter psicologia, sociologia, não vai ter nada. Então, se a gente não trabalhar em criar, em ser artista, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque esse é o nosso objetivo, né? De ser artistas. E a importância de ter artistas numa sociedade é essa. Se não tem artista, ninguém consegue falar sobre o que está acontecendo e a sociedade fica um caos, né? Porque a pessoa olha, ela está olhando com os próprios olhos dela, mas ela não entende o que está acontecendo. Então a gente tem que começar a fazer exercícios que comecem a nos aflorar nossa percepção em temas pequenos, simples, para que no futuro a gente consiga trabalhar grandes temas, grandes experiências e que a gente possa ser artista de verdade. Então é isso que eu queria falar, e eu vou passar um exercício agora para a gente começar a tratar desse assunto. Valeu. Então, pessoal, aqui é o exercício. O que é esse exercício? É da gente pegar as nossas experiências e tentar transmitir elas com as cores, né? Sem formas, sem desenho, é só com cores. É um desafio também. A gente está acostumado sempre a fazer formas, fazer desenhos, mas eu quero que vocês não façam. Eu quero que vocês usem só a cor, as pinceladas, a expressão das pinceladas, né? E aqui nos primeiros 2 quadros eu quero que vocês usem cores que vocês gostem, que gostam, e cores que vocês não gostam. Só com cores e pinceladas. Eu quero que vocês se soltem nas pinceladas do jeito que vocês quiserem, mas não é para fazer formas nem desenhos, né? E aqui embaixo a gente usa uma linha simbólica das estações, né? Eu quero que vocês usem as cores para expressar cada estação. O outono, quero que vocês pensem, quero que vocês reflitam a experiência do outono e a qual cores elas remetem. Entenderem? Então, e fazer assim com todas as estações do ano, né? Vocês vão lá, tentem pegar da experiência de vocês, né? Tentar lembrar o que acontece em cada estação do ano e que experiência ela traz e que cores essas experiências correspondem, né? Então, as cores que eu gosto, as cores que eu não gosto e as cores de cada estação. É isso que eu quero de vocês, para que vocês treinem essa questão da experiência em cores. Então, muito obrigado, até a próxima aula.